Olá, boa noite, a paz seja convosco, né? Boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Michel Vinagre, sou pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui trazendo uma mensagem. Nós vamos hoje estudar um pouquinho no livro de 1 Samuel. Se você puder abrir comigo, 1 Samuel 15 em diante, ali no 22, 1 Samuel 15, 22. Nós vamos estar trazendo alguns princípios de Deus, né? Alguns princípios que nos norteiam. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E para que possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, temos que ter noção como ele raciocina, como ele pensa, o que são suas prioridades. E aqui é óbvio, né? Dentro da grandeza de Deus, nós vamos falar um pouquinho de alguma coisa aqui, outra ali, mas espero que colabore. 1 Samuel 15, 22, assim diz a palavra de Deus. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de carneiros. Primeira coisa que marca, né, uma vida espiritual não é pela sua parte excêntrica. Pelo contrário, o cristão não tem que inventar, o cristão tem que ser autêntico reprodutor das Escrituras e se espelhar em Jesus. Então Jesus foi um Deus harmônico, de paz, um Deus calmo, um Deus que implantou a misericórdia, a justiça para todos. E minimamente eu tenho que ter essa vontade de ser igual a ele. Não adianta eu pegar texto do Velho Testamento, onde Davi arrancou a cabeça, onde Elias amaldiçoou, Eliseu amaldiçoou. Nós vivemos na graça. E a Bíblia vai falar, Jesus em Mateus, ouviste, né? Que era olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo que aquele que te bater, dá-lhe outra face. Aquele que a lei falava que pecava só adulterando, fala que se você cobiçar a mulher do teu próximo já adulterou. Então a graça de Deus é uma dispensação até mais difícil, porque ela demanda uma postura de obediência muito maior. Samuel aqui, ele trabalha com o padrão da época, ele era sacerdote, né? Samuel, ele foi sacerdote, né? Também teve uma participação como juiz, né? Era uma pessoa de autoridade, né? Então Samuel era uma pessoa muito ungida mesmo, uma pessoa que seria interessante você que quer estudar a Bíblia dar uma olhada sobre a vida de Samuel. E ele responde: tem prazer o Senhor holocausto e sacrifício? Porque os holocaustos e sacrifício era algo de Deus, estabelecido de Deus, para que o homem o ofertasse. Então, a oferta, ela é estabelecida de Deus, o dízimo, ele é estabelecido de Deus. Nós não temos nada contra isso, é uma ordenança bíblica. Se você ainda tem um coração duro e não quer ouvir isso, eu acho que é Deus que tem que fazer a obra, né? Porque às vezes as pessoas confundem tanto, mas vamos gastar, vamos fazer aquilo. Irmão, se a gente olhar para isso, você nunca vai fazer o bem. Então você tem que ofertar como se fosse a Deus. E cada um dá conta daquilo que faz de certo e de errado. Mas quando a gente olha a palavra de Deus, Samuel entra em contraste, né? Ele joga algo que aparentemente hoje nós falamos com uma certa facilidade, mas à época foi uma grande revelação. Porque ele, olha, a lei interpretava que quando você oferecia os holocaustos, né, ali seria o quê? Ali teria várias oportunidades de fazer várias coisas das ofertas. Você fazia remissão de pecado, você adorava, né? Era a forma que o homem, de alguma coisa, dava à divindade em troca de toda
a sua bondade. Se você ler qualquer livro da Idade Média, da Idade Antiga, o homem sempre se relacionou com deuses que ouvia a necessidade de um culto a essa divindade. Tanto é que quando você estranha, né, talvez você lendo a Bíblia, o povo judeu, quando Moisés está 40 dias, 40 noites, ele diz, não, me dá que esse bezerro de ouro é o nosso Deus. Tamanha era a necessidade que o homem tinha de adorar alguma coisa. Então Deus se revela a Abraão, a Isaac, a Jacó. Deus já era falado pelos patriarcas, Deus já era anunciado, Jó é antes de Abraão. Deus sempre existiu ali. Todos aqueles que se relacionavam com Deus sabiam que Ele é o único Deus. Então a oferta era como se o homem falasse assim, olha, eu não te devo mais nada. Mas Deus nunca permitiu que o homem tivesse essa autoridade. Deus ele nunca permitiu que o homem fosse autossuficiente. Então quando ele diz, olha, tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça. E Samuel termina, obedecer é melhor que sacrificar. Atender é melhor do que gordura de camelos. E ele joga isso, olha, a obediência é maior do que todas as ofertas. E aí quando a gente ensina isso, não é que desconstrua o sistema de oferta, é estabelecer uma hierarquia. Não adianta eu dar dízimo e ser um adúltero, uma pessoa ruim, uma pessoa que maquina o mal. Não haverá nenhuma proteção do dízimo. Não adianta eu ser um bom ofertante se eu sou uma pessoa miserável por dentro, caluniadora, sabe? Não adianta, é inócuo. A vida espiritual ela é feita de obediências a Deus. Obediência, obedecer a Deus. Então, Samuel ele estabelece a forma, né? A forma como o homem tem que priorizar as coisas de Deus. E eu queria também convidar a você a priorizar, né, esses princípios que Deus estabeleceu, a obediência. Talvez você seja uma pessoa boa, uma pessoa correta, uma pessoa que faz tudo direitinho, mas está desobedecendo a Deus em alguma coisa. E as coisas não vão fluir, porque é da maneira que Deus quer. Ainda que você possa ser um bom obreiro, ainda que você possa estar ali dando ao melhor, não estou falando do pior, a melhor gordura de carneiro, a melhor oferta, o melhor sacrifício, ele não será aceito se não houver obediência ao que Deus estabeleceu. E Deus, quando Ele fala algo ao nosso coração, todos nós sabemos o que Deus já quer. Não adianta ficar nominando, né, nominando. Você sabe o que Deus já quer de você. Então, obedeça. Não adianta lutar contra Deus, não adianta você se insurgir. Essa é uma guerra que você vai perder. Obedeça o mandamento de Deus. Se Deus mandou você dar alguma coisa, dá. Se Deus mandou você reter, retenha. Se Deus mandou você se ajuntar a alguma pessoa, se ajunta, né, com vários âmbitos. Se Deus mandou você se afastar, você se afasta. Se Deus mandou você ficar nessa casa de oração, fica. Se Deus mandou você sair, sai. Mas tenha uma vida de obediência, estrita obediência. Nós vemos muitas pessoas falando, pastor, estou sendo rebelde ao Senhor, não estou obedecendo isso, não estou obedecendo aquilo. E a vida espiritual de quem não obedece a Deus é uma vida minguada. Porque Deus não quer. Você tem obreiros incríveis, com um currículo incrível, o cara canta, o cara prega magnífico, mas ele não vai em lugar nenhum porque ele não obedece. Porque ele não consegue obedecer, ele não consegue ter esta prioridade. Então, a prioridade número 1 é satisfazer a Deus. Eu satisfaço a Deus através da obediência. A segunda coisa que eu queria falar, o segundo princípio, né? Eu nominei assim, é em Samuel 15, 29, que diz:
Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Então, Deus é um Deus que zeloso, fiel. Não existe a hipótese do arrependimento divino. Deus ele não se arrepende. Deus ele é um Deus que o que ele prometeu, ele vai cumprir. E isso tem que ser visto, às vezes não pode ser visto com uma imaturidade espiritual. Porque você fica só as coisas boas, né? Não, Deus me prometeu isso, vai cumprir. Mas e as justiças, né? As penalidades? Deus ele fala na sua palavra a necessidade de reconhecer o Filho de Deus como seu único salvador, porque sem esse reconhecimento não herdamos a vida eterna. Então, se você não reconhecer o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador, você não vai herdar, porque Deus não se arrepende. Deus ele não volta atrás da sua palavra. Deus é um Deus de promessa. E eu quero aqui acender a sua fé. Talvez você tenha uma promessa de Deus, não desanime, porque o tempo pode estar passando, né? Eu estou vendo algumas pessoas vendo a Gênesis, né? Eu não acompanho, mas não por nada, outros afazeres. Mas é interessante, né? Essa democratização da palavra de Deus. As pessoas vendo ali Abraão, né? Deus honrando Abraão, os anjos do Senhor indo ao redor de Abraão, livrando Abraão de Sodoma, livrando Agar 2 vezes do rei egípcio, livrando Agar, né, dos laços, livrando Abraão, guardando até a sua morte. Deus é um Deus que tem promessas. E ali você percebe, né, quanto tempo Isaac demorou para ser gerado. Uma vida, né? Um homem já com 100 anos recebe uma promessa de ser uma grande nação. Então, meus irmãos, Deus não se arrepende. A glória, aquele que é a glória de Israel, aquele que é a glória da sua vida, não mente nem se arrepende. O homem mente, o homem traz, mas Deus não. Deus não mente e não se arrepende. Então, que você também tenha essa questão dos princípios de Deus. Deus, ele primeiro, ele quer a sua obediência. Segundo, ele não mente nem se arrepende. E por fim, para nós encerrarmos hoje, 1 Samuel 16, 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Outro princípio de Deus é não olhar as pessoas pelo que elas aparentam. Todo mundo tem uma aparência, né? Quando a gente faz na faculdade de Direito, a gente está aprendendo ali os crimes contra a honra, a gente vê que o crime de calúnia afeta a honra objetiva da pessoa, a de injúria, a outras vai a honra objetiva, ou seja, subjetiva, né? O que a pessoa pensa dela, a honra objetiva, o que a difamação, né? O que os outros vão pensar dela. Então, todos nós temos uma imagem, nós construímos. E quando essa imagem é destruída por alguma coisa, dependendo do exemplo de calúnia, de difamação, né? Quando alguém afeta, né, esse bem jurídico tutelado, ou a sua honra subjetiva, ou a sua honra objetiva, o Estado de Direito ele entra no meio, porque o poder jurisdicional pertence ao Estado. Nós não temos a condição de fazer justiça com as próprias mãos em exceções ali no esbulho processório. Então, quando todos nós temos uma imagem, e essa imagem é o que vende, né? Por isso que às vezes a gente é surpreendido, né? Aqueles casais estão na rede social, mas posta cozinhando, posta uma família perfeita. Quando vê, houve o
o divórcio, com ódio, com briga judicial, acusação de traição, acusação agora teve casos públicos de agressão, acusação de, de violência doméstica, sexual contra a criança, você fica, meu Deus, né? Como diz, a boca cai. Porque essa é a aparência do homem. E não é nem errado, todos nós temos que ter uma boa aparência, né? Você tenta construir isso. Você tem que construir uma aparência de uma pessoa educada, você tem que construir uma aparência de uma pessoa correta, é melhor do que ter uma má reputação. Só que eu só consigo ver isso. O que você me dá. Nós só conseguimos ver do outro aquilo que ele nos fornece. Por isso que às vezes a gente pega uma pessoa depressiva, em cabisbaixa, ela se diminui tanto, se abaixa tanto, e ela reflete essa imagem negativa. E as pessoas vão te tratar dessa maneira negativa, porque você próprio está vendendo essa imagem. E como se alguém pudesse te ajudar, né? Ninguém te ajuda, ninguém paga as tuas contas. Essa questão de vitimação, de se sentir miserável, né? Então, esse é o nosso relacionamento. Mas Deus, ele consegue olhar o interno, né? Nós, nessa imagem, nós também associamos o que é belo, o que é vantajoso, e Deus não olha para isso. Quer ser conhecido de Deus, Deus não está nem aí para as tuas graduações, para os teus carros, para os teus títulos, sabe? Para os seus títulos eclesiásticos. Deus quer ver quem é você no quarto, de noite, de madrugada, orando. Se você é uma pessoa arrogante, se você é uma pessoa humilde. Esse exemplo aqui é quando Samuel está procurando para ungir o novo rei de Israel. Então teve um contexto, né? Aí chamou todos os irmãos de Davi, mas Samuel viu um irmão alto, bonito, é esse. E aí Deus exorta, né? Eu vou ler de novo o versículo 6 para vocês entenderem. 1 Samuel 5,6. Entrando ele, Samuel viu Eliabe, e pensou, certamente esse é ungido perante o Senhor. E aí Deus fala isso, olha, eu não vejo como você vê atentando para a aparência. Deus tinha visto Davi, que não estava ali, tanto é que ele perguntou, mas acabou? Não, ainda tem outro, mas ele está lá no pasto, tipo assim, o pai falou, é impossível que seja esse para ser ungido rei. Mas foi esse que Deus escolheu. Por quê? Deus conhecia o coração de Davi. E Deus conhece também o seu coração. Deus conhece o meu coração. A grande pergunta é, o fato de Deus nos conhecer, isso é bom ou isso é ruim, né? Então não viva de aparência, seja diante de Deus uma criança, desnudo, sabe? Sempre ávido para aprender, sempre ávido para somar, sempre ávido para ser corrigido. Então, meus irmãos, aqui a gente encerramos com esse pequeno estudo em 1 Samuel, que é 3 princípios de Deus, né? 3 princípios bíblicos, que é, primeiro que nós lemos, obedecer é melhor do que sacrificar, Deus não se arrepende nem mente, e Deus não olha a nossa aparência. Deus olha quem nós somos. Que você receba isso, que você aprenda um pouco mais de Deus com essa palavra e que o Espírito do Senhor fale melhor ao seu coração, porque nós, quando pregamos a palavra, não sabemos o reboliço que Deus vai fazer. A gente só solta, nós só lançamos a semente. Agora, quem dá o crescimento é Deus, né? É Ele que faz a obra. Que Deus te abençoe ricamente, Deus abençoe teu coração, em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, nós oramos em Tua presença, pela nossa vida, por tudo que Tu tens feito sobre a nossa vida. Fale conosco, essa nossa oração, continua nos abençoando, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, amém, fica na paz.